Uma certa feita, numa certa igreja, tinha uma senhora. E todas as pessoas que vinham congregar nesta igreja, esta senhora sempre falava alguma coisa, caluniando aquela pessoa, a ponto da pessoa abandonar a igreja. Então, assim foi sucedendo, ela falando das pessoas, e as pessoas se sentindo ofendidas e afastando da igreja. E foi indo, saiu uma pessoa, saiu duas pessoas, saiu três, e foi saindo, até que ficou ela e o pastor sozinho da igreja. Então, ela chegou perto do pastor e falou assim: pastor, eu vou sair da igreja, porque o senhor pode fechar. Ele disse assim: mas por que você vai sair e vai me deixar sozinho? Ela falou assim: sim, o que adianta nós ficar sozinhos aqui, o senhor pregando para mim? Não tem ninguém mais aqui? E essa senhora afastou da igreja, saiu. E o pastor começou a visitar aquelas pessoas que tinham saído. Ele foi na casa de uma, na casa de outra, aconselhando, conversando, e as pessoas foram ouvindo a palavra de amor, de carinho, que aquele pastor estava prestando, e as pessoas foram voltando para a igreja novamente. E depois que todos voltaram para a igreja, com muita dificuldade que aquele pastor teve, para conquistar as pessoas novamente, para as pessoas voltarem para a igreja, porque eles estavam magoados, estavam ofendidos por calúnia, de fama que aquela certa senhora tinha causado neles. Então, feridas que foi curando com espaço de tempo, o pastor foi cuidando. E chegou um certo tempo, a igreja estava cheia, repleta de membros. E aquela senhora estava afastada em casa. Um dia o pastor passou na casa dessa senhora, essa mesma que fez a calúnia para que todos saíssem da igreja. O pastor passou lá e falou assim: irmã, domingo que vem eu vou almoçar na tua casa, mas faz o seguinte: mata um frango ou uma galinha que seja e prepare, que eu gosto muito de comer galinha caipira. Então a mulher falou assim: muito bem, pastor, eu irei fazer. E o pastor foi embora. Quando chegou no próximo domingo, então o pastor chegou para almoçar na casa daquela irmã. Então ele sentou na mesa e ela então pôs ali as panelas do almoço em cima da mesa para o pastor almoçar com ela e com a família. Então ele falou assim, aí eles começaram, cada um pegou o seu prato e foram tirando, e o pastor ficou só olhando, ele não mexeu em nada. Aí a senhora falou assim: pastor, por que o senhor não tirou o seu prato? Começa a pegar as comidas aí, pode ficar à vontade, o senhor está em casa. Ele falou assim: irmã, antes de eu começar a comer, eu queria pedir uma coisa à senhora. Ela falou assim: pois muito bem, pastor, pode pedir. Aí ele disse assim: a senhora matou um frango para a gente almoçar hoje, conforme eu tinha pedido? Ela falou assim: sim, pastor, matei o frango, preparei e está prontinho na mesa para a gente comer. Então ele falou assim: pois então, o que eu quero pedir à senhora é que a senhora pudesse fazer para mim. Vai ser muito importante para mim se a senhora fizer isso para mim. Pode pedir, pastor, que eu farei. Ele falou assim: então, minha irmã, cata todas as penas que a senhora tirou deste frango e coloca num saco e traz isso aqui para mim. Aí ela falou assim: senhor, pastor, isso é impossível, porque
Ele falou assim, mas por que é impossível? A senhora não sabe aonde a senhora colocou as penas? Ela disse, sim, senhor, eu sei onde eu coloquei, mas porém elas não estão mais aonde eu coloquei. Porque eu matei o frango ontem e deu vento, já ventou bastante, o vento espalhou todas as penas. Não tem como eu catar todas as penas conforme o senhor está pedindo. E se eu, no caso, conseguir juntar essas penas, levaria dias ou meses eu correndo atrás das penas para poder juntar. Aí ele falou assim, pois então, minha irmã, muito bem. O que eu quero dizer para a irmã é que o mesmo trabalho que a irmã vai ter para catar essas penas que o vento espalhou para tudo quanto é lado aí, eu também tive o mesmo trabalho para poder resgatar as pessoas que a senhora fez deixar a igreja. Quando ele falou assim, ela ficou muito triste, arrependida, pediu perdão ao pastor. E o pastor falou assim, irmã, a senhora está perdoada, mas nunca faça que alguém saia da igreja, porque dá muito trabalho para poder a gente conseguir trazer de volta. Pega a visão, meu amigo, porque isso é muito bom.